Você é pó, pó de estrela. Essa é a afirmação de inúmeros cientistas que, com os olhos fixos nos telescópios, contemplam a imensidão do universo e nela veem elementos químicos necessários para a nossa existência. O universo maravilhosamente imenso e complexo, contudo, não se inclina amavelmente ao ser humano estendendo a mão para ajudá-lo. Pelo contrário, a lei do universo é a desordem, a entropia, como se diz. Por exemplo, uma bomba de energia pode destruir um prédio inteiro, mas a mesma bomba, caindo sobre um monte de ruínas de cimento, tijolos e ferro, não reconstrói um prédio. O universo não levanta, ele desorganiza. O escritor do Salmo 113 olha em outro telescópio, o da Palavra. Ele também vê algo imenso e inigualável. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Em contraste com a grandiosidade de Deus, o ser humano é apenas pó. Porém, é pó especialmente levantado, esculpido, formado e abençoado pelo imenso Senhor. Diante da imensidão incomparável de Deus, o salmista inicia repetindo 3 vezes uma ordem: louvai o Senhor. Louvai-o porque ele se inclina, levanta e tira do monte de cinza. Não, louvar não é simplesmente entoar uma melodia tocante. Louvar é viver maravilhado com a imensidão do mistério de que somos pó, poeira modelada, cheia de vida e expressão, unicamente por causa da graciosa mão de um Deus Criador que nos cria e organiza a nossa bagunçada entropia. Pó? Eu? Não, eu quero ser Deus, o dono da minha existência, o autor do meu caminho. Ei, salmista, pare de dizer que sou servo. Isso fere os meus ouvidos. Existe um Deus, mas ele é apenas um facilitador do meu próprio caminho. Preciso dele, mas só para que me auxilie com as minhas conquistas e com aquilo que eu quero. Esse pensamento é antigo. O profeta Amós o enfrentou. As pessoas louvavam o Senhor, mas não era um louvor que humildemente reconhecia a imensidão do Deus que se inclina e age. O louvor era apenas um mantra para que o facilitador continuasse a dar coisas boas, das quais nós somos donos. Eles diziam: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas? É como se dissessem que o culto acabe logo para voltarmos ao que interessa. Os olhos deles estavam focados nos celeiros, na ganância, no dominar para ganhar. Quando esquecemos que somos pó, louvamos e cultuamos os bens e não o Senhor. E já que tudo é meu, eu posso fazer o que quiser com isso. Posso burlar a balança, posso ser desonesto, e está tudo bem. E desde que eu cumpra o mantra, os ritos religiosos, Deus facilitará as coisas. Bom, precisamos lembrar de algo. Por meio de uma parábola, Jesus diz que não somos donos de nada. Certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Com essa abertura, Jesus nos apresenta o homem rico, os bens são dele, todos, e ele nos coloca como administradores, cuidadores destes bens. Não, nem a roupa que você veste é tua, nada é nosso, mas o rico Deus nos concede alegremente. Porém, na parábola, o administrador desperdiça os bens, usa de forma errada e infiel, até que o dono lhe chama para que preste contas de sua administração. O administrador só cai em si quando percebe que perdeu a fonte de todos os bens. Sabendo que se daria mal, ele bolou um plano para conseguir amigos, para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Ele chamou os que deviam ao dono e lhes fez propostas. Você deve 100 barris de azeite? Então, pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Assim esse homem se encheria de amigos. Mas o que nos choca nessa parábola vem agora. O patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Como assim? Por que o infiel é elogiado? Jesus não está estimulando a injustiça e infidelidade. O que ele está fazendo é uma comparação progressiva. Se esse administrador que é infiel usa os bens do patrão para conseguir amigos para o acolher aqui nesse mundo, por que nós, que somos muito mais filhos da luz modelados por ele, não usamos então corretamente os bens e dádivas de Deus para o seu devido propósito?
termos amigos que estarão conosco na eternidade. Nossos propósitos são eternos. Usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. A riqueza que Deus nos dá é injusta, porque não somos merecedores dela. Use-as como servo para promover a vida e o evangelho que dá vida. Os bens você não vai levar, mas pessoas que você cuida com os bens e dádivas que Deus te concedeu poderão estar lá para te receber na casa celestial. O que você faz de segunda a sexta com as coisas que Deus te concedeu tem impactos para a eternidade. Como diz o Salmo, ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de cinza para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Essa linguagem nos lembra a ressurreição dos mortos e o tabernáculo eterno. Como somos falhos, não é? Nos consideramos donos, adoramos os presentes e não a mão que presenteia. Usamos os presentes para encher o nosso umbigo egoísta. De fato, o universo não estende a mão, nós estamos em entropia, em desorganização e em destruição. Mas em seu telescópio, o salmista viu um Deus que se inclina, que levanta, que quebra a entropia. Ele faz isso assim: o Senhor faz com que uma mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ele fez uma virgem conceber e ser mãe daquele que sofreu a nossa desorganização e destruição na cruz, para nos reconstruir, para nos levantar, para nos encher de vida com a sua ressurreição. A palavra da cruz tem poder para do pó, dos escombros da humanidade, nos refazer. Ele coloca essa palavra no seio da sua igreja e faz com que ela seja mãe de filhos, filhos levantados do pó e modelados pela graça e o perdão de Jesus. Sim, Deus se inclina, se interessa, Ele levanta, e é por isso que o apóstolo Paulo pede que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem para que mais amigos sejam salvos, pois Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E as dádivas que Ele nos deu para administrar, Ele quer que sirvam para esse propósito sublime. O que nos resta agora é louvai o Senhor, porque você é pó, levantado e abençoado. Louvai o Senhor no seu dia especial de culto e que recebemos o próprio Jesus, o tabernáculo eterno, a habitação de Deus se inclinando a nós para nos levantar do pó da terra. E já que você é pó tão abençoado, do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Louve-o o dia inteiro na forma que você administra o que é dele. Aleluia. Amém.